O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Vamos começar a pedir o Espírito Santo para nos ajudar a entender essa palavra. E a pedir o Espírito Santo, né? A graça de que a luz hoje não vai embora, né? Porque ontem foi um caos. Justamente na hora que o padre terminou de fazer a proclamação do evangelho, o diabo vai cortar a luz. Não dá, né, gente? Então esse diabo ele tem que ficar lá onde é que ele tem que ficar, porque hoje o padre quer pregar para vocês. Mas antes disso, vamos pedir ao Espírito Santo que faça por nós, que adube o nosso coração, para que a gente consiga entender essa palavra de uma melhor maneira na aplicabilidade da nossa existência. Cantemos. Vem, Espírito Santo, Com seus olhos fechados, clame. com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Traga as mãos no seu coração e eu quero ver você cantar novamente. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Amém? Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando eu estava a preparar essa palavra de hoje, no espírito de oração, eu me encontrava ainda há pouco na capela, porque eu estava fazendo a oração, e o que mais me chamou a atenção dentro do Evangelho, principalmente, porque o Evangelho ele tem uma ligação com a primeira leitura, para mim é muito claro isso, mas o que mais me chamou a atenção nesse contexto é a palavrinha chamada medo. Essa palavrinha chamada medo, ela entrou 3 vezes no Evangelho como ênfase. E nós sabemos que dentro da
do contexto que nós estamos inseridos, da contemporaneidade, desse tempo marcado por tantos desafios, nesse tempo marcado agora, pela pandemia do coronavírus, esse elemento chamado medo. Porque que é o medo? O medo é um pensamento opressivo que existe dentro da nossa mente. E o medo, quando ele vai tomando as proporções indevidas, ele vai roubando de nós a nossa vida, ele vai roubando de nós os nossos sonhos, o medo vai roubando de nós até mesmo as nossas relações, ele vai roubando de nós até o nosso sono, porque não são muitas as vezes, não são poucas as vezes que o medo nos faz passar noites inteiras acordado, porque a mente está tomada por algo que ficou maior do que deveria estar. Os especialistas dizem que, de certa forma, o medo ele é necessário, porque ele é instintivo e ele nos preserva de algumas situações que a gente então deveria tomar cuidado para que a gente não vá fazendo coisas que coloquem a nossa vida em risco. Até aí tudo bem. Mas a gente sabe também que desde que a gente nasce, presta bem atenção, desde que a gente nasce e cresce, e a gente vai construindo a história da gente, e muitas vezes essa história nossa é construída também com os elementos que a gente traz da nossa cultura e da nossa casa. Então eu digo para vocês, uma filha e um filho que cresceu no ambiente de uma família disfuncional, onde o pai bate na mãe todo final de semana, onde o pai é alcoólatra, onde muitas vezes a mãe não conseguiu manter a família, ela pegou o que era dela, ela olhou para o umbigo dela, pegou o que era dela, foi embora e deixou os filhos para trás com o marido. Tem histórias verídicas aí na minha cidade, que tem um senhor que perdeu até um menino, uma criancinha de poucos anos, e a mulher foi embora para Portugal morar com outro, e deixou o marido com 3 crianças, e o marido vivendo ali, na presença de Deus, com toda a radicalidade, com toda a honestidade, com toda a santidade, criando as crianças sozinho, e ainda perdeu o pequeno dele o mês passado, de uma forma que não era o coronavírus, mas não é o caso da homilia de agora. Para dizer que tem história para tudo, e para dizer que esses são os ambientes que nós vamos crescendo, tomados de situações que vão contaminando o nosso modo de ver o mundo, situações que vão entrando na nossa vida, e quando a gente chega numa determinada fase da vida da gente, a gente tem medo de tudo. Se não foi uma família bem estruturada, uma família que psicologicamente te conseguiu dar base, você vai ser um ser humano com bastante dificuldades. E aí a gente vai vivendo a vida, a gente vai ter medo de tudo. A gente tem medo do futuro, a gente tem medo do passado repetir no futuro, a gente tem medo de não dar conta de viver o presente. A gente tem medo do novo, a gente tem medo porque o mundão que nos cerca é maior do que o nosso coração, do que a gente dá conta, a gente tem medo. A gente tem medo de casar e de não ser feliz, mas tem medo de ficar solteirão ou solteirona dentro de casa e morrer frustrado, ou então terminar sozinho dentro de casa. Aí a gente tem medo de fazer um concurso, faz o concurso, mas mesmo com medo a gente faz o concurso, vence, na hora de chegar para trabalhar a gente já tem aquele medo pavoroso de que será que eu dou conta ou não de viver aquele objetivo para o qual eu estudei tanto. A gente começa a fazer uma faculdade, tranca no meio do curso porque a gente tem medo, ou então vem tantas dúvidas causadas pelo medo que a gente não quer mais dar continuidade. E a gente vai criando uma vida de medos. Olha para você ver como é que é tão estranho, como que a gente às vezes, se a gente não racionalizar, a gente vai se comprometendo. 2012 ou 2013, eu precisei pela primeira vez entrar dentro de um avião para ir para Porto Alegre.
E o medo era tão grande que ainda me disseram assim: o chocolate, ele é de certa forma um ansiolítico natural. Então quanto mais você come o chocolate, ele vai te dando uma certa tranquilidade. Pois naquele dia que eu entrei no avião, pela primeira vez, eu devo ter comido uma barra, 2, 3 inteiramente, uma após outra, porque eu acreditava que aquilo ia me trazer a paz que eu deveria sentir para entrar dentro daquele avião. Eu entrei, eu sentei, a mulher que estava do meu lado percebeu que eu estava com medo, aí ela falou: a primeira vez do senhor? Eu falei: sim, é. E eu fui, já tinha falado lá com as meninas, as comissárias de bordo, que se eu não estivesse bem, eu ia sair da minha poltrona, eu ia lá, ficar com elas lá atrás, porque eu estava no medo pavoroso. E nisso, o avião, tive que sentar, porque tanto para decolar quanto para aterrissar, você tem que ficar sentado. E ali, a minha primeira experiência, Deus colocou alguém do meu lado, que ela percebeu o medo, ela perguntou: primeira vez o senhor? Eu disse sim. Ela começou a conversar comigo, porque tudo também foi muito, digamos, que de uma experiência muito maior do que eu dei conta naquele momento. Um avião com quase 230 e tantas pessoas, não era pouca gente que estava dentro daquele avião naquele dia. E eu fiquei com medo pavoroso. O que me fez vencer o medo e o que fez com que eu acreditasse que é possível, é quando eu racionalizei. Eu disse assim: eu estou nas mãos de Deus. Se eu estou nas mãos de Deus, eu não posso confiar em mim apenas. Eu tenho que confiar que há muito mais do que eu, existe um Deus que cuida de mim. Como hoje a palavra de Deus diz para nós que até o cabelo da nossa cabeça está contado. Mas a gente ouve na teoria. Na hora que a gente precisa viver a prática, a coisa é bem diferente. A gente não lembra nem que Deus falou que o cabelo da cabeça da gente está contado, porque o medo fica maior, a gente fica simplesmente uma criança medrosa. E foi o que aconteceu naquele dia. Sorte que a mulher começou a conversar. Quando eu me dei por conta, eu estava chegando na cidade de Porto Alegre, e aí a coisa, a partir desse dia em diante, foi vencida. Quanto mais espiritualidade a gente tem, quanto mais aproximar de Deus a gente se aproxima, menos medo a gente tem. Por quê? Porque a gente está com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz essa noite que pode o homem matar o nosso corpo, mas ele não mata a alma. Quando você vê um ser humano com muito medo da morte, ele não fez experiência de Deus. Porque quando a gente faz experiência de Deus, a gente sabe que a morte é simplesmente uma passagem. Ela não é determinante. Os animais não têm alma, mas o ser humano tem. A nossa alma é eterna. Então quando a gente entende que existe um Deus que cuida, que ama, que depois dessa vida tem outra, e que nós estamos sendo formados para a vida eterna. Jesus não falou que o reino que ele estaria, a casa que ele estaria preparando seria essa aqui. Ele disse que a nossa casa seria lá. Ele diz: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou voltar para lá para preparar de vocês. A casa de Deus preparada para nós, claro que essa casa que ele construiu com muito amor e carinho, deve ser vivida com toda intensidade. Mas quando a gente entende que nós estamos na palma das mãos de Deus, como diz o profeta Isaías, até o nosso nome está tatuado na palma das mãos de Deus. Deus conhece cada um de nós pelo nome. A gente vê que não precisa, esse medo acaba sendo maior do que ele deveria ser. Ele não é mais instintivo, ele passa a ser patologia. E quando a gente está roubado pelo medo, Deus também fica roubado na nossa vida. Porque a gente não dá lugar para ele, não. A gente simplesmente pede com uma mão e pega com a outra, porque a gente tem medo dele não resolver para a gente. A ansiedade fica lá em cima e a gente quer colocar Deus à prova, que Deus faça para a gente aquilo que é da nossa competência, porque eu digo que é da competência humana, Deus não vai fazer. Aquilo que é responsabilidade minha e sua, Deus não vai fazer. Porque Deus não mandou você trair, Deus não mandou você não cuidar bem do seu filho, Deus não mandou você beber, Deus não mandou você drogar, você fumar, Deus não mandou você, Deus não nos deu autoridade para buscar o que é ruim para nós. Mas mesmo que nós busquemos, Ele ainda está disposto a construir conosco a vida, porque Ele é Deus, Ele é amor. E engraçado que em Provérbios, me parece que Provérbios no capítulo 9, versículo 10, Provérbios 9, 10, vai dizer para mim e para você,
que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Deus não quer nenhum filho dele servindo ele por medo, não. Ele pede para que tenhamos temor dele, porque ele é santo. E é por isso que o profeta Isaías vai dizer na primeira leitura, que quando viu a glória de Deus, ele falou: meu Senhor, o que será de mim? Eu sou um pequeno, eu sou um pobre, eu sou um desvalido, eu sou um nada para ter visto a glória do Senhor do jeito que eu vi. O que o serafim fez? O serafim é aquele que tem 6 asas, 2 cobre o corpo, 2 cobre o rosto e 2 fica voando. Por que cobre o rosto? Porque eles não podem ver a Deus, porque a glória de Deus é muito grande. E o serafim vem até ele trazendo uma brasa ardente, para quê? Para purificar a língua dele, para que ele fosse purificado, para lidar, para ver a glória de Deus. E quantos de nós nessa noite precisamos ser purificados? Porque quantos de nós às vezes só buscamos a Deus quando precisamos de Deus? Quantos de nós servimos a Deus, mas quando uma luz apaga, quando um terremoto acontece, quando uma doença chega, a gente está mais olhando para situações do que olhando para Deus? É isso que tem que mudar. Nós temos que olhar para Ele e dizer: aconteça o que acontecer, a minha vida está nas mãos do Senhor. Aconteça o que acontecer, eu creio que o Senhor é Senhor da providência na minha vida. O Senhor vai prover na minha vida o que eu preciso. Sabe por quê, gente? Porque senão a gente deixa o tempo passar. A palavra de Deus diz que para nós são 3 terras, né? À beira do caminho, terreno de espinho, terreno pedregoso, melhor 4 terra, porque uma é terra boa, que dá fruto 100 por 1. E tem muita gente que a palavra de Deus cai do lado do caminho, no terreno de espinhos, no terreno pedregoso. A pessoa até ouve a palavra de Deus, mas sai da igreja do jeito que entrou. A pessoa até ouve a palavra de Deus, assiste, coloca no chat aí, mas na prática mesmo fica: padre, me ajuda, eu estou desesperado, eu estou desesperada. Para que tanto desespero, homem de Deus? Quem está no controle da vida? Quem está controlando é o medo ou é Deus? Porque se é o medo que estiver te controlando, eu vou te dizer, daqui a poucos dias você está numa depressão, tomando medicação fortíssima. Daqui a pouco você está aí, olha, simplesmente surtado ou surtada pela rua fora, porque se o medo for maior do que Deus, não tem outro remédio não. Agora, se o Senhor é Senhor da sua vida, você pode ter certeza, não tem pandemia que vai contrária a mim e a você não, viu? Se Deus é Senhor da nossa vida, não tem situação que derruba nós não. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você pode até cair, mas Deus te levanta. Agora, se de fato, porque todos nós somos levados à prova, se de fato estamos sendo provados, mas Deus não é Senhor, então aí a gente vê o final, o resultado dessa equação do mais e do menos, que deu o resultado final, a gente colhe depois. Meus irmãos, ainda ontem, para terminar, porque junta essa palavra de Deus com a de ontem, a gente precisa partilhar as coisas que nós vivemos. Ninguém é bom sozinho, né, Ministério de Música? Ninguém é bom sozinho. Ninguém é bom sozinho. Eu preciso de pessoas para partilhar. Mas o que acontece? Ontem a palavra de Deus dizia para nós: simples como as pombas e prudente com as serpentes. E nós sabemos que nós vivemos num mundo marcado por muita falsidade. Pessoas que entraram na nossa vida, eu não sei se já entraram nas suas, porque na minha já entrou. Pessoas que eu acreditei que fossem amigas, e depois foram aquelas pessoas que eu conheci, que eram os maiores inimigos que eu tinha. Eu falo, graças a Deus já superei, quero bem para todos eles, Deus abençoe. Que eles sejam felizes na vida, que Deus deu o céu para eles. Mas sabe o que a gente aprende na vida? E infelizmente a gente aprende da pior forma. Que quando a gente compra o perfume, a gente olha mais que a caixinha do perfume está dourada, está bonita, do que de fato a gente pega o perfume e joga um pouquinho na pele para sentir a fragrância. Porque nem todo perfume dá com cada pele. Cada pele precisa de um perfume adequado para a sua realidade. Mas a gente se engana na primeira forma, e a gente é muito carente. A carência afetiva fala muito forte em nós.
a gente já corre e compra o perfume e leva para casa. Chega em casa, usa sem nem ter experimentado. Uma dor de cabeça chega, uma rinite alérgica fica acentuada. E a gente muitas vezes não sabe o que fazer com aquele perfume, custou muito caro. É um Hugo Boss na vida, né? Um outro aí, um Eternity, como é que chama o outro? Azarro. Estou fazendo propaganda não, viu? Para dizer duas qualidades de perfume que são de um valor que não é brincadeira, mas a gente compra porque é bonito, o outro usa. Então a gente vai fazendo isso com as pessoas, a gente vai colocando as pessoas na vida da gente, sem nem saber se aquela pessoa é de fato uma amiga da gente ou um amigo, mas a gente está tão tomado por tantos sentimentos, por tanta necessidade de conversar com qualquer um que vem, a gente corre e abre a vida da gente e deixa o outro entrar. Só que aí Jesus falou, simples como as pombas e prudente como a serpente, porque nem todo mundo pode entrar na vida da gente não. Por isso que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro verdadeiro. E a gente deixa. Tempos depois a gente descobre da pior forma que não foi aquilo que de fato Deus quis para a vida da gente. Cuidado. Eu creio que se eu perguntar dentro dessa igreja, você que está me assistindo não consegue ver, mas se eu perguntar dentro dessa igreja, quem já teve decepção com pessoas que acreditou que eram amigas de verdade, se você é ser humano, você vai levantar a mão e dizer que passou por isso. Não tem esse. Mas o que o Senhor está falando hoje para nós? Sabedoria, homem. Discernimento, mulher. Partilhe a sua vida com qualquer um, não. Porque infelizmente a Bíblia diz para nós que existem os filhos das trevas e os filhos da luz. Então nós temos que ter sabedoria, porque nem todo mundo tem dignidade de entrar na vida da gente. Tem gente que entra na vida da gente, quer saber o que você tem dentro da sua casa, quer saber o seu salário, quanto que é, quer saber da sua vida, e logo depois você descobre o que é o resultado dessa conversa lá na frente. Recentemente essa pessoa deve estar me vendo nesse momento, eu termino essa homilia. Uma amiga que eu tenho estava com tudo preparado para esse final de semana, ia receber em casa o namorado, estava muito feliz, o apartamento muito bem organizado. Aí essa amiga minha disse assim, eu comentei, andei fazendo alguns comentários, ué, eu não sei o que aconteceu, o namorado sumiu, o apartamento está com alguns problemas, e outras coisas vão surgindo. Gente, o segredo da vitória é a boca fechada. Você quer vencer, faz o silêncio de Maria. Não partilha a vida com qualquer um, não. Mas tem as pessoas certas. A gente não pode generalizar, colocar todo mundo dentro do pacote, mas você tem que ter as pessoas certas, que você provou a pessoa ali, que a pessoa de fato é seu amigo ou sua amiga. Mas o que sai daqui depois não volta mais não. Se você confiou nas pessoas erradas, você vai ter uma decepção depois. Mas que bom que a gente cresce, né? A gente cai para crescer. Infelizmente tem gente que é masoquista, continua caindo, continua se entregando na mão dos outros, e lá na frente fica muito frustrado. Que eu e você não sejamos assim. Termino dizendo para você, Deus tem o melhor para nós, viu? Deus tem o melhor para nós. Só que muitas vezes a gente quer o pior para nós. Esse é o problema. Que nessa santa homilia, ou no término dela, você leva uma resposta para a sua vida. Deus me ama, os cabelos da minha cabeça estão contados, eu estou na palma da mão desse Deus. Agora o que eu vou fazer com o que Deus colocou na minha mão é outra coisa. Eu vou dizer, em nome de Jesus, saia da mornidão que você se encontra. Em nome de Jesus, saia da paralisia que você se encontra. Em nome de Jesus, rompa com esse medo que você está pavoroso, que está com uma doença já, de que tudo vai dar errado, porque gente, coisa ruim atrai coisa ruim. Se você tem medo, daqui a pouco outras coisas ruins vão chegando para dentro de você, ou para dentro da sua casa. Expulsa isso, exorciza isso. Eu quero